Oi meus amigos, eu sou a Fana Lopes e hoje nós temos mais um encontro com a Palavra de Deus. Mas antes de começar, eu quero mandar um beijo muito especial para todos vocês que já se inscreveram aqui no canal, que estão me acompanhando. Muito obrigada pela companhia. E também para todos vocês que ainda não se inscreveram, mas que podem fazer isso agora. Então aproveita, deixa aí o seu like, fique ligado, porque o nosso tema hoje é: ainda há esperança? Então vem pra cá. Antes da gente ler o texto que eu separei, eu quero saber uma coisa. Quais são suas expectativas para esse novo ano? Num momento de tanta desesperança, você ainda espera por dias melhores? Se você está ficando aflito, desmotivado, desanimado e sem forças para seguir em frente por causa de tudo que tem acontecido, de tudo que a gente está vivendo, eu quero que você tenha agora um encontro com a Palavra de Deus, que ela é capaz de trazer vida, alegria e esperança para o meu e para o seu coração. Então hoje a gente vai ler o texto que está lá no livro de Jó, no capítulo 14, os versículos são de 7 a 9. Diz assim, eu vou ler na Bíblia, na versão King James, que eu achei um pouquinho mais esclarecedora. Diz assim, Jó 14, 7 a 9. Para uma árvore há mais esperança, pois se for cortada, ainda é possível que volte a brotar e torne a viver. Ainda que as suas raízes envelheçam e o seu tronco morra no chão, basta um pouco de água. Em algumas versões está assim, ao cheiro das águas, e ela se revitalizará e produzirá novos brotos e ramos como se fosse uma planta nova. Esse texto, ele mostra a declaração que Jó fez num momento muito difícil da vida dele. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Diz ainda que era o homem mais rico, o maior de todos os do Oriente. Mas num único dia, Jó perdeu tudo que tinha. Além de ficar muito doente, ele tinha feridas pelo corpo todo. E diz a Bíblia que eram feridas que iam da sola dos pés até o alto da cabeça. E diz a Bíblia que ele coçava e raspava essas feridas com um caco de cerâmica. Esse texto está em Jó, capítulo 2, versículos de 7 a 8. Mas a Bíblia diz também que mesmo diante dessa terrível prova, mesmo diante de tanta aflição, Jó não pecou e nem culpou Deus pelo que ele estava passando. E é interessante a gente pensar em como às vezes a nossa vida, ela sofre uma reviravolta do dia para a noite, da noite para o dia, e foi isso que aconteceu com Jó. A vida dele seguia normalmente, mas de repente tudo mudou. De repente ele ficou sem nada, de repente ele ficou muito doente, de repente ele foi abandonado por todo mundo, de repente até sua esposa se voltou contra ele. E a gente? Será que a gente já experimentou ou está experimentando alguma coisa parecida? A nossa vida seguia normalmente, mas de repente tudo mudou. De repente surgiu um vírus assustador que matou e continua matando milhares de pessoas. De repente a gente precisou se isolar e manter distância das pessoas mais queridas. De repente perdemos o emprego, de repente a despensa ficou vazia, de repente veio a enfermidade, de repente a crise se instalou no nosso país, no mundo. De repente tudo mudou. Não está sendo fácil para ninguém. E diante da aflição, do desespero, da dor, a gente se sente impotente, a gente se sente cada vez mais fragilizado, porque toda essa turbulência, o desemprego, a enfermidade, o luto, os problemas familiares, os problemas financeiros, o desânimo espiritual, tudo isso vai minando a nossa resistência, vai tirando a nossa força. E é justamente nesse momento de maior fragilidade, de maior vulnerabilidade, que o inimigo das nossas almas ainda encontra brecha para lançar na nossa direção os seus dardos inflamados. E uma das estratégias mais terríveis do inimigo é consolidar a visão da derrota, da perda e da morte na mente e no coração das pessoas. Ele sabe que por meio dessas imagens ele vai conseguir minar a fé e a esperança de muitas pessoas. Na vida de Jó não foi diferente. Parecia que
tudo à sua volta estava tentando consolidar a incredulidade e a desesperança no coração dele. Quando a gente precisa enfrentar uma enfermidade grave, uma perda de um ente querido, uma falência, uma separação, por exemplo, a gente fica sem saber o que fazer, parece que a gente perdeu o chão, né? E a nossa mente, ela fica cheia de questionamentos, de dúvidas, de incertezas, como aconteceu com Jó. Então, o que a gente faz quando a dor parece que não tem fim, parece que não vai ter fim? O que a gente faz quando diante de uma aflição, o silêncio de Deus, ele parece que fala mais alto do que a nossa esperança? A gente começa então a questionar a vida, a gente começa a questionar tudo o que acontece, a gente começa a perguntar para Deus assim: Pai, o que foi que eu fiz de errado para merecer isso? Será que o Senhor está bravo comigo? Será que o Senhor está me castigando por alguma coisa que eu fiz? Essa incerteza, essas dúvidas, elas vão roubando a nossa força, elas vão minando a nossa esperança e a nossa fé em Deus. E quanto mais distantes de Deus, mais fracos a gente vai ficando. Lembra do que Jesus disse lá no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 5? Ele disse assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E ele diz assim: porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sem o Senhor não há vida, não há alegria, não há força, não há fruto. Quando o ramo ele está desligado da videira, quando ele não está ligado na videira, ele seca e ele morre. Quando a gente está desconectado da videira, a gente perde a esperança. E é por causa dessa desesperança que muita gente tem, como dizem por aí, né, jogado a toalha. É por isso que muita gente tem entregado os pontos, tem desistido da própria vida. Jó também se sentiu desencorajado, desanimado, aflito, ele se sentiu sozinho, abandonado. Ele estava cheio de dúvidas e de perguntas que para ele não tinham respostas. Ele começou a questionar então a brevidade da vida. Ele se perguntava assim: se a vida do homem é tão curta, por que então que Deus encheria os seus dias de tanta tristeza e de tanta dor? Jó estava muito confuso. E diante de tantos questionamentos, Jó chegou então à conclusão de que uma planta, ela tem mais sorte do que o ser humano. Ele disse que a árvore tem esperança, porque ainda que ela seja cortada, o seu tronco permanece e há a possibilidade dela voltar a brotar. Mas para Jó, o ser humano não tinha essa possibilidade, não tinha essa esperança, porque na visão dele, quando o homem morria, estava tudo acabado. Jó estava muito confuso com relação à morte e é por isso que ele faz a pergunta que está lá no capítulo 14, versículo 14. Ele diz assim: morrendo o homem, porventura ele tornará a viver? Na verdade, Jó não tinha uma revelação da vida futura, como a gente tem hoje em Cristo Jesus, que não só destruiu a morte, como também trouxe à luz a vida e a imortalidade, por intermédio do Evangelho. Esse texto está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. É interessante que, mesmo passando por uma prova tão dura, mesmo com tanta inquietação, com tantas dúvidas, com tantos questionamentos, Jó se manteve íntegro. A Bíblia diz que os seus lábios não expressaram maldade alguma, a sua língua não pronunciou qualquer palavra enganosa. Ele soube esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus é sempre perfeito, por mais que pareça difícil a gente compreender isso às vezes. A gente também precisa aprender, como Jó, a esperar o tempo daquele que tem o domínio e todo o poder sobre todas as coisas. A história de Jó mostra que, decorrido o tempo de Deus, Jó pôde conhecer a fidelidade do Criador. E isso também foi o que Davi experimentou, quando ele disse assim: esperei confiantemente, em algumas versões está pacientemente, pelo Senhor. E ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Está no livro de Salmos, capítulo 40, versículo 1. Jó, então, mesmo passando por essa terrível provação, mesmo sendo afligido, ele não se entregou. Ele ergueu a sua voz e fez uma declaração maravilhosa sobre a ressurreição futura. E numa demonstração de fé, ele disse assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim
se levantará sobre a terra. Eu amo essa declaração que Jó fez. Está lá no livro de Jó, capítulo 19, versículo 25. Então Jó não desistiu, ele não se entregou ao desespero, ele manteve a esperança dele viva, apesar de toda dor, de todo o sofrimento que ele estava sentindo. A esperança é o que mantém a gente ativo e com vontade de continuar a viver. A gente ouve as pessoas dizerem assim por aí: a esperança é a última que morre. Eu não concordo com isso, porque eu acho que, na verdade, ela não morre. Eu acho que ela só se esfria. É como se ela fosse perdendo a força, fosse se apagando, principalmente se a gente está esperando há muito tempo por alguma coisa que ainda não aconteceu. Então, ela se esfria quando a gente diz assim: já tem 10 anos que eu estou esperando pela transformação do meu marido e até agora nada aconteceu. Já tem 30 anos que eu oro para o meu filho se libertar do vício do álcool, mas até agora nada aconteceu. Já tem 1 ano que a gente está orando para essa situação dessa pandemia terminar, mas até agora nada aconteceu. A Bíblia diz que a esperança adiada, ela faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Esse texto está em Provérbios, capítulo 13, lá no versículo 12. Às vezes a gente enfrenta momentos de tanta sequidão, de tanta aridez, seja nos nossos relacionamentos, seja na nossa família, seja na nossa saúde. E esse momento de sequidão, nesses momentos de sequidão, a gente se sente como Jó. Parece que a gente perdeu tudo, parece que a gente perdeu o ânimo, a vontade de seguir em frente, a alegria, parece que a gente perdeu o sorriso. Mas a gente não pode perder a esperança de que a tempestade vai passar. A Bíblia diz que o choro ele pode durar uma noite inteira, mas a gente precisa ter esperança no dia de amanhã, porque a alegria vem ao amanhecer. Está lá em Salmos, capítulo 30, versículo 5. Então, ainda há esperança. Não perca a esperança. Continue orando, continue esperando confiantemente no Senhor. Ele é o dono do tempo. Ele nunca se adianta, ele nunca se atrasa. Ele governa o tempo de acordo com a soberania dele, com a vontade dele. E ele pode intervir na sua história hoje e operar aquele milagre que você está buscando tanto, há tanto tempo. Ele pode liberar uma palavra de cura hoje sobre essa enfermidade que você está enfrentando. Ele pode hoje operar a restauração do seu casamento, da sua família, do seu relacionamento com os seus filhos. Mas se não acontecer hoje, não deixe a sua esperança se esfriar. Espere o tempo de Deus, porque o tempo é dele e ele não está atrasado e nem se esqueceu de você e nem de mim. Ele vai fazer do jeito dele, no tempo dele, porque ele sabe o que é melhor para cada um de nós. As más notícias, e a gente tem ouvido tantas ultimamente, fazem a gente ficar pessimista. Então a gente precisa parar de ouvir tanto noticiário desastroso, tanta notícia ruim, e falar mais do amor de Deus e anunciar as boas novas do Evangelho de Cristo, para a gente poder dar esperança, levar esperança também para quem está desanimado, para quem está desesperado. Muitas pessoas estão sofrendo e estão até adoecendo, porque elas se decepcionaram com a vida, se decepcionaram com a humanidade, se decepcionaram com o governo, se decepcionaram com as pessoas, se decepcionaram com Deus. Então elas acabaram perdendo a esperança. A esperança delas se esfriou. Você tem o direito de ficar decepcionado. Você só não pode desistir. Você só não pode perder a fé em Deus. Você só não pode se desconectar da videira. Você não pode se desligar da videira. Porque a gente sabe que o ramo, quando ele está separado da videira, quando ele se desconecta da videira, ele seca e ele morre. Em Deus há esperança para a minha vida, há esperança para a sua vida, há esperança para a sua família, para o seu casamento, para esse problema financeiro que você está enfrentando. Em Deus há esperança para a nossa nação. Em Deus há esperança para essa situação de pandemia que a gente está vivendo. Em Deus há esperança para o mundo, há esperança para a humanidade. Jó sabia em quem ele cria. E por isso ele pôde dizer assim: eu bem sei que tudo
tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Está lá em Jó 42:2. Jó então manteve a esperança dele viva, apesar de tudo que ele estava vivendo. Mas existem muitas esperanças que são vazias, que não têm um fundamento sólido. A minha esperança, ela precisa ser uma esperança que não se desespera, que não falha, que não se esfria. E é por isso que Jó usa uma figura de linguagem muito interessante para ilustrar essa verdade. Ele diz que a esperança cristã é como uma árvore cortada, como a gente leu lá no início, que mesmo decepada, mesmo que a sua raiz envelheça na terra, ao cheiro das águas, ela volta a renascer, ela volta a ter vida, ela volta a brotar e a dar novos ramos como uma planta nova. Essa é a esperança, foi a esperança que levou Jó a dizer assim: eu sei que o meu Redentor vive e que um dia eu o verei face a face. Então eu não posso colocar a minha esperança naquilo que é passageiro. Eu não posso colocar a minha esperança no meu carro, no meu cargo, no meu dinheiro. Eu não posso colocar a minha esperança na minha conta bancária, nos meus pais, nos meus filhos. A Bíblia diz que se a minha esperança em Cristo se limita apenas a isso aqui que a gente está vendo, apenas a essa vida, eu sou o mais infeliz de todos os homens. Esse texto está em 1 Coríntios 15:19. Então, no texto que a gente leu lá no início, Jó fala que há esperança, até mesmo para a árvore caída. Mas é interessante a gente fazer aqui um paralelo com o texto que está lá no livro de Eclesiastes, lá no capítulo 11, verso 3. Esse texto de Eclesiastes, ele aparentemente ele contradiz o texto de Jó, porque ele diz assim: quer uma árvore caia para o sul, quer caia para o norte, onde ela cair, ela vai ficar. Então a impressão que a gente tem, depois de ler esse texto, é que se essa árvore cair, morreu, está tudo acabado. Ou seja, a sensação que dá é que esse texto de Eclesiastes está contradizendo o texto de Jó. Mas a verdade que a gente extrai dessas duas ideias é uma só. Quando uma árvore é cortada, a parte que tombou, e só essa parte, vai ficar ali, caída, apodrecendo. Mas a gente precisa se lembrar do enorme potencial que ficou lá no tronco, que ainda está preso à terra pela raiz e que é plenamente capaz de florescer de novo. A Bíblia está ensinando que quando uma situação é muito ruim, a gente tem a nossa esperança roubada. Então a gente tem duas opções: ou depositar toda a nossa energia naquilo que a gente perdeu, ou então olhar para o que restou e recomeçar. A gente está passando por uma fase muito difícil, todos nós, mas nesse tempo de crise, a gente não pode se apegar à parte que tombou da nossa árvore, mas a gente precisa olhar para aquilo que sobrou dela, para o que restou, para aquilo que está nas nossas mãos, para a gente seguir em frente. A gente precisa se lembrar que ainda tem um tronco que está firme na terra, preso pelas raízes, e que ao cheiro das águas ele pode voltar a florescer. Você pode não estar enxergando agora as possibilidades, porque talvez você esteja olhando só para a parte da árvore que foi cortada e que está caída aí no chão. Mas Deus quer te levar a olhar para a raiz, que mesmo envelhecida, ela é capaz de gerar vida de novo. Basta que ela sinta o cheiro das águas, basta que ela tenha um encontro com a água. Pode ser que na sua casa só você esteja em condições de reconstruir tudo que foi tombado. E nesse caso, você vai ser o tronco no qual vai brotar tudo de novo. Então, não olhe para aquilo que você perdeu, o seu trabalho, a sua empresa, o convívio com seus pais, com seus amigos, a sua estabilidade. Olhe para aquilo que restou, para aquilo que ficou. Olhe para aquilo que você tem nas suas mãos. Você tem saúde, você tem a sua casa, você tem a sua família, os seus amigos. Siga em frente com aquilo que tem nas suas mãos, com aquilo que você ainda tem. A gente pode reconstruir tudo ao cheiro das águas, que é a nossa fé e a nossa esperança em Deus. Deus, ele traz à existência aquilo que ainda não existe. Quando as raízes envelhecidas, elas têm um encontro com a água, então há um novo nascimento, há um renovo. O que estava morto volta a viver. O que era infrutífero começa a produzir. Para aquele que não tinha mais esperança, Deus faz acontecer.
Água é vida. A Bíblia diz que apenas o cheiro das águas traz vida para a árvore seca, renovando as folhas dela, para que ela volte a crescer e a produzir frutos de novo. Jó entendeu que o cheiro das águas era suficiente para que a sua esperança fosse avivada. Jó descobriu que precisava da água e ele esperou por ela. Ele descobriu que só o seu cheiro já seria capaz de gerar vida de novo. Jó perdeu tudo o que ninguém quer perder. Ele perdeu os seus bens, os seus filhos, o seu prestígio, ele perdeu a saúde, mas ele é o que sobrou de uma árvore que foi cortada e que ainda crê que pode produzir ramos, porque a sua raiz ainda está ali, só esperando aquele encontro com a água. Ele é a árvore que tem esperança, que crê que basta o cheiro das águas para que ele seja restaurado, para a sua restauração, para uma nova vida. Jó foi capaz de olhar para o deserto e esperar pela chuva. Ele entendeu que o seu Redentor vive e que porque ele vive, ele poderia então crer no amanhã. Ele poderia se levantar da sua miséria para um novo dia de abundância de vida. A gente está vivendo um tempo de muitos desafios e tem muita gente que está desanimada, aflita e sem esperança de tempos melhores. Parece que não tem mais saída. Foi assim com Jairo, quando ele recebeu a notícia de que era tarde demais, que a sua única filha tinha morrido e que já não adiantava mais Jesus ir até ao encontro dela. Está lá em Marcos 5:35. Foi assim também com Marta, quando o seu irmão Lázaro adoeceu e morreu 4 dias antes de Jesus chegar a Betânia. Marta disse que era tarde demais, porque Lázaro já estava morto. Em todas essas histórias, a vida e a ressurreição, elas chegaram quando Jesus chegou. A presença de Jesus então mudou tudo. A presença de Jesus Cristo, a única fonte de água viva, é que vai garantir o renovo, a vida de tudo o que já morreu. A presença de Jesus vai trazer o milagre, vai trazer a restauração de tudo que se perdeu. Onde Jesus está, tudo se transforma. Onde chega o bom perfume de Cristo, há renovo, a vida, a restauração. Cristo em nós, a esperança da glória. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Jesus então é a água que faz tudo renascer. Ele é a água que dá vida à raiz que está envelhecida, que faz a árvore florescer e dar frutos de novo. Quando Jairo teve aquele encontro com a água da vida, que é Jesus, ele pôde experimentar o milagre. Ele viu aquele cenário de morte se transformar num lugar de celebração da vida. Quando Marta teve um encontro com o autor da vida, ela descobriu que não era tarde demais e que ainda havia esperança. Quando a mulher samaritana teve um encontro com Jesus, ela trocou o cântaro de água, que não mata a sede, pela fonte que salta para a vida eterna. Ali, Jesus trocou a tristeza daquela mulher pela alegria da salvação. A gente sabe que existe um propósito em todas as coisas, inclusive para as nossas provações, para as situações difíceis que a gente enfrenta. Então, aquiete o seu coração para esperar o tempo de Deus. O Salmo 46, lá no versículo 10, diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor, então, Ele quer transformar as adversidades, as dificuldades em bênçãos, não só para nós, como para os outros também. Quando Jesus soube que Lázaro tinha adoecido, Ele disse que essa enfermidade, que aquela enfermidade não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Quando Jó, então, analisa a vida, ele conclui que tudo o que aconteceu com ele, toda aquela dificuldade, toda aquela aflição, foi para levá-lo para mais perto de Deus. Foi para que ele tivesse mais intimidade com Deus. Então ele disse assim: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Está em Jó 42, 5. Talvez então essa tribulação, essa tempestade que você está enfrentando, seja também só para te levar para mais perto de Deus. Muitas vezes a gente fala de Jesus, a gente conhece os versículos bíblicos de cor e salteado, a gente vai à igreja, a gente gosta de ouvir louvores, mas o nosso coração está muito longe do Pai. O profeta Isaías disse assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, a gente precisa aproveitar até os momentos de dificuldade, as provas, para a gente entender que talvez o Senhor esteja querendo a gente mais pertinho dele.
Então, quando eu enfrento uma tempestade, eu preciso prestar atenção. Talvez essa tenha sido a única forma que Deus encontrou para me trazer de volta para Ele. Com Jonas também foi assim. Deus precisou colocar uma grande tempestade no caminho dele para trazê-lo de volta para o centro da vontade de Deus. A gente viu lá no início que Jó estava muito confuso sobre a morte. Mas qualquer questão sobre a morte que possa ter perdurado desde os dias de Jó, Jesus Cristo resolveu quando ele disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Está lá em João 11:25. Por isso, então, que os seguidores de Jesus Cristo, eles podem celebrar a vitória, mesmo em meio à dor e ao luto, porque Jesus prometeu a vida eterna àqueles que nele creem. Ele prometeu novo céu, nova terra. Ele prometeu uma vida nova, livre de toda lágrima, do pranto, da dor. Está lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Então, ainda há esperança. Basta o cheiro das águas e eu ficarei curado. Basta o cheiro das águas e eu posso me livrar dessa depressão. Basta o cheiro das águas e eu não vou me sentir mais sozinho. Basta o cheiro das águas e eu vou me levantar. Ainda que tudo pareça perdido, Deus não perdeu o controle da situação. Ainda há esperança para o meu casamento, para a minha família. Ainda há esperança para a nossa nação. Ainda há esperança para a nossa situação financeira. Eu preciso então de um encontro com a água viva, porque onde Jesus chega, há restauração, há cura, há milagre, há esperança, há vida. Então, mesmo em tempo de seca, mesmo em tempo de pandemia, mesmo em tempo de crise financeira, mesmo em tempo de enfermidade, eu preciso confiar em Deus e colocar a minha esperança e a minha confiança nele. Porque se eu permanecer nele, se eu estiver junto da fonte, independentemente da estação, eu vou florescer. Eu vou permanecer firme para declarar também, como Jó declarou: eu sei que o meu Redentor vive e que ele se levantará sobre a terra. E porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Amém? Essa foi a mensagem de hoje. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, dê o seu like e se inscreva no canal para que a gente esteja aqui de novo, juntinhos, na próxima semana, vivendo a palavra de Deus. Obrigada pela sua companhia, um grande beijo, fiquem com Deus e até lá, se Deus quiser.